Oi, gente linda! Pode chegar, está no ar o nosso programa Espaço Feminino daquele jeito que a gente ama, com muitas coisas para a gente conversar por aqui. Nós vamos falar de cabelos, de transformação, de mechas, desde a importância de teste aos cuidados pós-química e também tendência. Então, você que quer transformar o visual, quer saber, quer aí sugestões, inspirações, fica comigo. Já já a gente bate um papo sobre isso. Temos também roda de conversa aqui no programa Espaço Feminino, é o Julho das Pretas. Nós vamos conversar com algumas mulheres sobre luta, fortalecimento das ações políticas, coletivas, autônomas das mulheres pretas em diferentes setores. Uma conversa bem legal para a gente entender, saber mais e fazer parte desse movimento também. Você aí, sempre meu convidado, minha convidada, que eu faço questão aqui todas as quartas-feiras juntinha comigo, hein? E quem participa... O WhatsApp é aberto para você já, só colocar lá, quero o presente da Lud Bahia. Nós vamos sortear 2 presentes hoje. Tem um vale da Bubble Mix, que eu mostrei na semana passada, uma bebida excelente. Queria hoje de novo, hein? Mas não tem não. Mas tem para uma pessoa que participar conosco aqui do programa. E tem também um presente da Nátila Hair Patos de Minas e do Samuel Melo. Então, quem quiser concorrer aí, pode ligar para a gente e também você pode enviar a sua pergunta, fazer a sua participação. Qual é a sua opinião sobre os assuntos? Interaja com a gente, é sempre muito gostoso ter você aqui conosco. Então, participe. Lembrando que você pode assistir a NTV tanto pelo canal 8.1 em toda a região aqui do Alto Paranaíba e Noroeste, também pelo nosso site, que é o ntv.tv.br, nosso canal do YouTube, NTV PDM de Patos de Minas. Assiste ainda pelas redes sociais, sempre ligadinho aqui conosco. Se você perdeu o programa, enquanto ele está ao vivo, você pode acessar os nossos canais para ver toda a programação, aquela reportagem que você quer ficar bem informado. Então, fique sempre com a gente aqui na NTV Patujá e também na nossa FM. Então, bora lá. Julho das Pretas. Vamos entender mais desse movimento da luta e fazer parte desse coro que merece a nossa atenção, porque elas lutam e lutam muito para serem ouvidas, para terem seus direitos garantidos. E eu trouxe aqui algumas mulheres de Patos de Minas que fazem parte de movimentos, que dão voz, que buscam essas implantações de políticas e tudo mais, no bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito interessante com você participando também. Eu converso com a Hélida Abreu, ela que é um bocado de coisa, ativista, quilombola, poetisa, vai rolar poema, né? Ah, com certeza. E faz parte também de movimentos de luta da mulher preta. Como vai, Hélida? Tudo bem? Boa noite, bem, e você? Muito obrigada pelo convite, né, pelo espaço para a gente falar sobre um assunto tão importante, né? E eu acho que o Julho, né, das Pretas, a gente chama assim por causa da data de 25 de julho específico, né? Mas a nossa luta é diária e todos os meses, sem Claro, dúvida. mas é bom ter uma data para marcar o calendário. Com certeza. Para chamar a atenção, assim como tem outras várias datas que chamam a atenção para a luta da mulher, do homem negro, isso, é muito contra importante. a discriminação. Então, assim, não é só um dia, não é só um mês, mas é uma data que marca para as pessoas terem a consciência das próprias ações e como pode também integrar essa luta. É importante fazer essas reafirmações nessas datas específicas, com certeza. A Regina Cardoso, psicóloga, participa conosco também. Como vai, Regina? Boa noite. Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos, né? É um prazer novamente estar aqui, né? Eu já falei que eu já fiz até um crachá, tá? Para bater o ponto, né? Porque estou sempre aqui. Mas agradeço muito o convite, principalmente para a gente estar falando, né, desse assunto tão importante, que da mulher preta poder estar em todos os lugares, sabe? Dessa questão da gente inserir no mercado de trabalho, na escola, na sociedade, onde a gente quiser. Então, não é pelo dia de ontem, é por todas as nossas lutas. Com certeza. E a Kerley Barros, que é psicóloga, é cantora, mas hoje ela disse que não vai cantar, não.
Tudo bem, Kerley? Tudo ótimo, Ludmila, com você. É um prazer estar aqui hoje como terapeuta, né? Hoje como psicóloga. E voltando a dizer, né, como as meninas disseram, o quanto é importante a gente reafirmar essas datas, a gente reafirmar esses momentos, valorizar esses espaços, principalmente, né, na área que eu trabalho, que é na área de saúde mental, que nós vemos aí o quanto que é importante a gente fazer esse recorte específico da saúde mental da população preta e específico da mulher, né? O quanto é necessário a gente ter esse olhar, esse cuidado e também as intervenções, né, de políticas que a gente pode fazer e deve fazer, né, nesse e em todos os outros momentos. Porque às vezes é preciso a gente gritar para ser ouvido. Infelizmente, como se fosse uma necessidade enquanto uma garantia. Mas se é necessário isso, então gritemos para que tantas vozes sejam ouvidas. Agora, o Julho das Pretas é um movimento da América Latina. No Brasil está na 11ª edição agora, em 2023. Cada ano vem com uma temática, vem com uma bandeira de luta. Mas, Hélida, o que você vê nesses 11 anos desse Julho das Pretas no Brasil? Houve algum tipo de mudança? Houve algum avanço? Essas pautas, elas têm chegado onde devem chegar para que mude esse contexto histórico-cultural no Brasil? Então, Ludmila, o dia 25, né, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, está relacionado com o dia que foi, né, que aconteceu em 25 de julho de 92, na República Dominicana, que tiveram mais de 300 representações de mulheres pretas, né, para discutir sobre essas pautas, né? As mazelas relacionadas à violência e racismo que as mulheres pretas especificamente sofrem, né? Sofreram e sofrem. E no Brasil essa data está relacionada, né, desde 95, 2014, aliás, em homenagem a Teresa de Benguela, né? Que foi uma liderança quilombola que viveu no quilombo de Quariterê, ou quilombo do Piolho, né, que Quariterê em tupi significa piolho, que Piolho era o companheiro de Teresa de Benguela, que depois da sua morte ela assumiu a liderança desse quilombo, que foi situado onde hoje é atual Mato Grosso, e ela foi uma líder que foi muito evidenciada por ser uma pessoa muito acolhedora, né, ter uma dinâmica muito forte de organização, né, durante mais de 20 décadas ela teve à frente desse quilombo, protegendo essas pessoas contra, né, as crueldades do período da escravatura, e não só pessoas pretas, né, pessoas que se sentiam de alguma forma marginalizadas da sociedade, comunidade indígena também. E então essa data, né, no Brasil, no dia 25, é para homenagear essa liderança. Eu acredito que sim, nós tivemos muitos avanços. Pequenos, mas significativos, né? Mas a nossa luta ainda é muito grande. A gente precisa ainda alcançar, ocupar esses espaços, como a Regina mencionou, né? Ontem eu participei de um evento, a gente falou muito sobre isso, ocupar os espaços, né? Quais são os espaços que as mulheres negras devem ocupar? Todos os espaços, né? Porque a gente sempre esteve em todos os espaços, mesmo sendo invisibilizadas, né? Muitas das vezes as nossas lutas e as nossas pautas sendo minorizadas, mas nós estamos na base da pirâmide, lutando para fazer esse reverso, né? Porque a gente sustenta, vamos dizer assim, essa base dessa pirâmide, e a gente tem a capacidade, a gente tem a oportunidade, a gente tem a necessidade de ocupar todos esses espaços, né? Nas universidades, né, nos locais de destaque. Houve, durante muito tempo, onde a representatividade da mulher negra era apenas na televisão, né? A gente se sentia representada, né, e muito bem representada, diga-se de passagem, vem Thaís Araújo, né? Mas a gente sabe que o povo preto, em especial a mulher negra, tem muito talento, cultura, arte, mas a gente precisa e a gente tem muita capacidade de ocupar os espaços acadêmicos, né? Lugares de poder, em empresas, grandes empresas. Então, essa representatividade,
é dessa luta, né, que a gente vem correndo atrás, que a gente vem lutando, como você colocou, que se a gente ainda hoje, depois de quase 135 anos depois da suposta abolição da escravatura, que a gente ainda precisa gritar por esses espaços, é que ainda existe essa necessidade. A diferença, a disparidade entre salário, né, a situação social da mulher preta ainda difere muito, né, das mulheres brancas e né, de homens brancos também. E a gente sabe que, infelizmente, quando eu falo que a mulher preta está na base da pirâmide, é que existe esse recorte entre mulheres brancas e mulheres pretas e homens pretos e mulheres brancas. Eu gosto muito de enfatizar que nunca foi e nem vai ser uma disputa de narrativa. Que a nossa luta não é mulheres pretas contra mulheres brancas, muito menos mulheres pretas contra homens brancos, que a gente precisa de... Até eu abri falando isso, né, Elia? Sim, não é uma disputa. A sua luta é a minha luta também. A partir do momento que eu reconheço e que eu vejo essa necessidade e até o tema, né, reparação, como é preciso ser reparado, como é preciso ser discutido isso e não mais velado, marginalizado como era até num passado muito recente. Sim. E a partir do momento que uma mulher branca reconhece a mulher preta e elas se juntam, a luta fica ainda maior. Porque quando a gente fala de feminismo preto, né, fica parecendo que é uma disputa de narrativa. Exato. Mas não é. É uma questão de equidade. De eu entender e reconhecer, e você também, que as suas necessidades são diferentes da minha. Claro, né? Mesmo claro. sendo nós duas mulheres, né, a gente precisa entender que existe uma disparidade, um racismo estrutural que fez com que isso fosse ficando bem distante, a minha realidade, as suas necessidades das minhas, e que a nossa luta, o feminismo preto, não é uma disputa de narrativa, mas é uma luta por equidade, né? Porque quando o feminismo começou a criar proporção e força no Brasil, que as mulheres lutavam pelo direito do divórcio, pelo direito do voto, né? Na maioria das vezes, essas mulheres eram mulheres brancas, né, de classe média alta, que saíam para a rua, que iam para o embate atrás dessas conquistas, porque as mulheres negras estavam cuidando dos filhos dessas mulheres, cuidando da casa, cozinhando, lavando, não que não fosse, que não seja, e que não é um trabalho digno. Mas era só aquilo, mas né? era só aquilo. A serventia parece que era aquela. Mas o tanto que é importante ampliar isso, falar que é uma luta da mulher preta, que merece esse reconhecimento, que merece esse lugar, e mais que isso, as oportunidades iguais. E por isso é importante fazer esse recorte. Com certeza. Com consciência. Exato. Inclusive, o Kerlin, nesse tema, né, reparação e bem viver. Que tipo de reparação precisa ser tratada, ser discutida, e qual é essa busca do bem viver? Que a Hélida colocou alguns pontos aqui, mas você até na atividade social de terapia, como é que você vê essas tratativas hoje? Sim, Ludmila, assim, para além da terapia, né, eu trabalho com políticas públicas de assistência social, então em todos os momentos a gente percebe essa diferença entre como a mulher se vê. Né? A gente foi ensinada a se ver de uma maneira diferente da mulher branca. A nossa subjetividade, ela é diferente da subjetividade da mulher branca. Então são várias coisas que a gente precisa, com exemplos simples, assim. A gente vinha conversando no carro sobre o quanto é importante a gente estar aqui e outras meninas pretas vendo a gente aqui, sabendo que existe um outro lugar, outras oportunidades para além daquelas que, de repente, num lugar de vulnerabilidade, de repente de onde elas vieram, elas não conseguem perceber, né? Então, quando a gente fala de reparação, a gente fala da possibilidade de ler a nossa história tal como ela foi. Eu costumo dizer que nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de seres humanos que foram escravizados. E antes disso também havia uma história. Então, assim, a questão da educação, a questão da gente conseguir contar a história da maneira que ela começou antes do período da escravatura. A gente entender que, por exemplo, nós temos reis e rainhas pretos, que são coisas que talvez quando a gente conversa hoje com um adolescente ou com pessoas mesmo ali da nossa idade que talvez não tiveram a oportunidade da informação que nós temos, né, de começar a contar essa história desse lugar de poder. Né? Eu costumo brincar que eu não gosto muito da palavra empoderamento, porque parece que é a gente pegar um poder que a gente nunca teve, mas não é. Eu gosto do empoderamento prático, de ir lá praticar o poder que eu já tenho. Então eu vejo que essa reparação vem muito da possibilidade de recontar uma história de força, uma história de resistência, uma história de resiliência e tornar isso prático, né? Que é ao abrir
a possibilidade de tratar isso na educação, tratar isso na escola, tratar isso nos cursos de formação, né? Eu, enquanto psicóloga que atuei muitos anos na área social e hoje eu trabalho como consultora, né, das políticas públicas de assistência social, em todos os treinamentos eu trago isso, né, da possibilidade do olhar para o contexto histórico. Por que aquela pessoa chegou até aquele momento? E o que dessa história, dessa pessoa tem força para que ela consiga transformar e ser um agente transformador. Pensando muito que a gente vai ter que falar, quando a gente fala de povo preto, a gente vai falar sobre oportunidade, a gente vai falar sobre marginalização, a gente vai falar sobre um contexto social, de onde mora, de onde está localizada a maior parte da população preta. Tudo isso precisa ser levado em consideração e, para mim, né, esse processo transformador e poderoso que é a educação em todas as áreas, e eu não estou restringindo só a escola, é como a gente pode começar esse processo de reparação, recontando, ressignificando a história e tendo esses espaços de representatividade, né, para quando pessoas veem a gente em vários espaços, né, eu falo, eu ocupo o espaço do show, do espaço do palco, do espaço do consultório, do espaço dos treinamentos, e todas as vezes que outras minas me veem, outras mulheres me veem, outras pessoas me veem, e elas podem perceber que existe a possibilidade de também fazer coisas como eu faço, como Regina faz, como Hélida faz, isso também já é, né, a oportunidade de a gente começar a ressignificar essa história e reparar, né, todo esse processo, esse contar uma história a partir do sofrimento e não a partir da força. Regina, você acha que esse contexto tem mudado? Até porque se a gente volta nesse passado, que é muito recente, havia era um ato intencional de varrer, né, a maioria, que era chamada de minoria por conta desse poder que não era visto, que não era enxergado, de varrer para a periferia, para higienizar os espaços. Hoje você vê essa mudança ou ainda é algo que está caminhando, como a Hélida falou, tem algum passo ali, mas ainda é uma história varrida, é uma história velada. No passado recente, a gente tinha uma imposição de uma identidade nacional que queria ser criada, de uma memória nacional, e a gente via o povo preto esquecido, estava lá no rodapé do livro e olha lá. Então, assim, hoje, você acha que tem mudado essas pautas, elas têm sido debatidas para além das pessoas pretas? As pessoas brancas têm tido essa consciência e essa abertura de discutir temas como que a gente está falando aqui? Olha, Ludmila, eu vou fazer 54 anos semana que vem, né? E eu venho... Parabéns, adiantado. E eu que ganhei flores hoje. A Regina trouxe flores para mim. E eu venho de uma luta muito grande, assim, porque eu venho de uma família preta, né? Totalmente preta, sou misturada com indígena, e a nossa luta é muito grande. E o que eu percebo, assim, para mim chegar até aqui, quem me conhece, quem conhece a minha história, é uma luta muito grande. E nós temos essa luta, essa batalha que nós estamos travando, que é o racismo estrutural. Então, assim, é muito estrutural, né? Eles me colocam num lugar lá onde eu trabalho, assim, por exemplo, não estou falando do meu trabalho, mas geral, da pessoa preta que trabalha. Aí tem uma pessoa preta para falar que tem uma pessoa preta, mas eu olho em volta, não tem pessoas pretas trabalhando comigo, só tem eu de pessoa preta, sabe? Então não tem esses espaços. Tem, assim, vamos colocar... mas aí você acha que é por conta das pessoas pretas terem também medo, serem intimidadas? É muito disso. É muito dessa... porque não tem oportunidade, porque não tem essa abertura. A oportunidade é muito pouca oportunidade. Quando ela tem, ela chega nesse lugar e ela não consegue ter voz. Porque, às vezes, eu não sou inserida de forma correta no lugar e aí eu me sinto intimidada e eu vou deixar o trabalho. Por quê? Eu não fui inserida corretamente. Aí, por exemplo, vamos citar um exemplo bem prático. Você me contrata para trabalhar como sua assistente aqui, mas você não me treina adequadamente para trabalhar. E aí, 3 dias depois, você fala que eu não adaptei ao trabalho. Sabe? Porque a gente vê muito isso, mas é muito mesmo. Então, assim, essa luta nossa diária, que eu falo, eu estou com 54 anos, eu luto muito por isso. A minha mãe foi muito guerreira de falar, Regina, vai, se você não fizer, outro faz. Então, vai conquistar seu lugar, vai estudar. Na universidade onde eu me formei, né, na faculdade onde eu me formei, nós éramos 3 pessoas pretas na sala. 3 que formaram. E quando formou, aí era só eu que formei, porque as outras 2 mudou de faculdade. Então, assim, é muito pouco a gente ver. Nas fotos
de trabalho, das reuniões organizacionais, nas faculdades, em todo lugar, é muito pouco. A gente quer colorir esses lugares, a gente quer empretejar esses lugares mesmo, com pessoas pretas. A gente quer falar para outras meninas que elas têm o direito. Igual tá a Kelly aqui, que ela foi minha aluna, né, em treinamentos lá atrás, né, Kelly? Que foi muitos anos atrás, antes dela formar. Então, assim, ela via nisso em mim uma referência. E outro dia eu falando na faculdade, a menina falou, nossa, você foi a primeira psicóloga preta que eu ouvi falar. Então, isso que a Kelly falou da gente empoderar outras meninas, da gente falar que outras meninas podem estar nesse lugar, ocupar esses espaços, é de muita luta mesmo, porque a gente precisa muitas vezes impor. Porque assim, a gente anda na cidade, vamos ver quantas pessoas pretas estão realmente no poder na nossa cidade. Quantas pessoas realmente são destaque. Essa roda aqui só foi proporcionada porque você é uma pessoa à frente do seu tempo. É uma pessoa com um olhar para o ser humano muito assim digno. Porque a gente fala com você, você escuta, você pesquisa, você vai atrás, e aí você convidou a gente. Mas outros lugares, às vezes, não convida. Né? Então, a gente está tentando, assim, é uma luta muito grande. Eu falo, a gente precisa quebrar esse paradigma do racismo estrutural, de estar só tentando colocar a gente precisa realmente ocupar nosso lugar de direito. Porque nós somos capacitados, nós estudamos, nós temos todo o direito de estar onde a gente quer estar. Então, a gente precisa ser ouvido. Eu acho que precisa de abrir esse espaço sem esse preconceito que eu não vou dar conta. Por quê? Se você me dá um treinamento correto, eu vou ser sua assistente. Né? E aí, então, a gente vai aprender. Mas é isso que tem muito. Que a gente vê essa falta de representatividade, essa falta de colocar a gente nos lugares, às vezes o medo da gente, às vezes, se destacar também tem muito isso. E esse medo tira as pessoas, porque é muito oprimido, né? A gente fica muito oprimido. Então, assim, um monte de coisa que a gente vê. Por exemplo, a Hélida faz bolos, ela é confeiteira, faz bolos maravilhosos. Ah, é? É. Aí, confeiteira maravilhosa. Aí, eu ainda esqueci de falar isso ainda, não sabia dessa parte. Pois então. E aspirante é enólogo ainda, hein? Pois é. Eu vi isso. E aí, mas do bolo a gente vai ter que quando conversar coloca depois, o bolo lá na padaria, lá na frente, ninguém sabe que foi ela que fez. Que quem vende é uma pessoa branca. Né? Mas quem fez o bolo foi ela. Então, essas questões. Eu sou terapeuta, atendo, faço muito trabalho voluntário, a Kelly faz. Então, muitas vezes as pessoas olham e falam, ai, mas é você que é a psicóloga? Quantas vezes chegou para mim, que me procurou nos espaços públicos, nos espaços que olha para mim de cima e embaixo, é você é psicóloga? Aquele certo ar de... mas uma pessoa preta, né? De desdém mesmo, que você sente isso, sabe? Então, assim, a gente sente isso, da pessoa olhar para você de baixo mesmo, olhar e falar, nossa, mas é você chegou até aqui, né? Então, assim, a gente ouve muito isso nesses espaços. Então, quando fala assim, melhorou muito, melhorou sim um pouco, porque a luta da minha mãe lá atrás era diferente da minha. Mas eu só consegui lutar porque minha mãe me empurrou para lutar. Ela me colocou lá na frente. Ou seja, uma luta contínua. Contínua, todos os dias. Então, precisamos gritar muito mesmo. E que gritemos o quanto for necessário. A gente vai para o intervalo, mas já a gente volta, porque esse bate-papo aqui tá bom demais. É preciso da gente abrir um pouco mais, sabe, a visão, porque quando a gente não está na pele de uma mulher preta, né, a gente às vezes não entende a dimensão de tantas dores e de tanto desejo de se fazer reconhecida. Então a gente vai para o intervalo, mas fiquem aqui conosco, já a gente volta. Julho das Pretas, vamos discutir mais sobre isso agora também no nosso programa Espaço Feminino. Hélida, uma questão que a gente sempre fala, né, dessa falta de abertura, de vontade de ouvir, de quem pode transformar em políticas, de fato colocar isso, mas também essa falta de oportunidade na representatividade para que essa voz não seja apenas ouvida, mas que sejam executadas ações para que essas oportunidades não tenham que... Vocês não têm que estar batendo toda hora e falar assim, é minha garantia, é meu direito, é uma constituição para todo mundo, mas o tempo todo tem que haver essas intervenções para que haja qualquer tipo de intervenção e mudança. Na política, por exemplo, mulheres já são pouquíssimas, mulheres pretas menos ainda. Em vários outros setores, como a gente estava falando, né, em posições de destaque, também menos mulheres pretas menos ainda. Em outras situações, que aí as mulheres pretas são maioria, por exemplo, na questão da violência. Mais de 60% da violência cometida contra a mulher são de pessoas pretas.
Então, como é que você analisa essa questão de um posicionamento que a mulher preta não quer estar e está ocupando um percentual ainda maior, e de outros lugares que são extremamente importantes, que as mulheres pretas são extremamente capazes, podem ocupar com a mesma igualdade de qualquer outra pessoa e há tanta dificuldade? Então, Ludmila, a Regina tocou num ponto muito interessante quando ela fala de perca de privilégio. Eu acredito que hoje, né, a gente tem acesso a tantas e todas informações, né, informações na mão, né, o mundo virtual. Então, assim, a questão da Lei 10.639 também nas escolas tem ajudado bastante. Então, eu não acredito que a gente ainda vai encontrar muitas pessoas que, eu não tenho informação sobre, eu sou leiga no assunto. Eu acredito sim que existem pessoas o tempo todo que estão se desconstruindo em relação ao racismo, em relação ao machismo, né? E para isso nós estamos aqui. E tantos outros grupos, né? A gente trabalha com formação, nos movimentos sociais, enfim. Mas aí eu acredito também que tem pessoas que realmente não querem perder seus privilégios. Que é aquilo que a Regina falou. A partir do momento que essas pessoas forem se empoderando, né, ocupando esses espaços, nós vamos perder nosso privilégio. Porque a população preta no Brasil é mais que a maioria, né? Somando pretos e pardos, mais de 55% da população. Então, eu acredito, né, que existe essa dualidade, né? Porque é a falta de informação, entre aspas, a falta de querer alcançar essa informação, se desconstruir, porque a gente foi ensinado a ser machista, a gente foi ensinado a ser racista, porque isso é estrutural da nossa nação, é estrutural do nosso Brasil, e nós, mulheres, nós reproduzimos o machismo diariamente. Nós, pessoas pretas, nós reproduzimos o racismo, porque nós fomos ensinados assim, é uma questão para nos enfraquecer, para nos anular. Então, é uma desconstrução diária e frequente. Eu acredito que existe isso, né? Quem esteja nesse processo de desconstrução e quem não queira perder seus privilégios. E aí, na maioria das vezes, essas pessoas, né, o sistema, né, o Brasil é construído em cima de uma formalidade patriarcal, né, de um sistema que a gente sabe que tem uma cara, que são pessoas, homens héteros, brancos, de classe alta, né, ricos. Então, eu acredito que a partir do momento que o poder gira aqui, nessa caixinha que eu coloquei, vai ficar cada vez mais difícil nós, mulheres, nós, pessoas pretas, alcançar esses espaços. Mas nós estamos cada vez mais nos organizando, nos capacitando, nos unindo para isso, né? Porque, como eu falei no início, que não é uma disputa de narrativa, que nós somos 3 mulheres pretas em busca desses espaços, mas que nós temos a nossa particularidade, e quando a Kelly fala do empoderamento... E cada um ocupando um espaço diferente. Sim, diferente. E aí provando essa questão que eu posso estar onde eu quiser estar. E não onde que as pessoas querem me colocar. Onde que as pessoas me limitam, que acham que esse é o meu espaço, né? Quando a gente fala em empoderamento, eu acho muito interessante essa questão de falar qual o empoderamento. Empoderamento de dentro para fora. Essa descoberta, essa construção, esse se achar e se enxergar a mulher preta. Eu falo muito sobre isso, sobre o meu cabelo, né? Eu demorei quase 30 anos para assumir o meu cabelo black. Eu usava cabelo liso, eu usava muita química, aquele sofrimento todo, porque é difícil você se achar pertencente a um grupo onde você sempre foi estereotipado que seu cabelo é feio, seu traço é feio, né, que seu cabelo não deve ser assim. Mas essa descoberta vem disso, desse resgate. A primeira mudança tem que ser interna. Sua. Porque senão vai ficar um empoderamento de carão, né, midiático, de que eu vou lá e posto uma foto que meu black é tendência. E meu black não é tendência, é a minha essência. Essa sou eu, esse é o meu cabelo. E hoje eu uso um cabelo liso com tranquilidade, eu uso um cabelo raspado com tranquilidade, eu uso loiro, eu uso colorido, porque eu me aceito como eu sou. Esse empoderamento aconteceu de dentro para fora, e agora a gente busca e a gente repassa esse empoderamento do letramento racial. É de conhecer as nossas histórias, de conhecer as nossas origens, de ver essas representatividades e a gente saber o que a gente vai fazer com essas informações, que é trazer outras pessoas, trazer outras mulheres e ocupar esses espaços. A Elida coloca algumas questões aqui, que é desse preconceito e das próprias questões que as pessoas pretas que vivem nesse movimento são treinadas, digamos assim, a repetir certos comportamentos, certas palavras, e acabam não rompendo
com esse ciclo. O que é preciso prestar atenção para que não se torne esse movimento, para que busque essa mudança, para que haja, de fato, esse rompimento, haja essa transformação? Sim, esse dia, né, quando a gente fala da Teresa de Benguela, eu digo que na minha prática clínica, na minha prática enquanto palestrante e na minha prática enquanto mulher, né, nos lugares nos quais eu frequento e aos quais eu pertenço, eu falo que é sempre um processo de aquilombamento. Porque a gente precisa ter a consciência de quem nós somos e de que ser quem eu sou não é um problema. E isso é um processo que, ao contrário, ele é adoecedor e solitário. Então, eu gosto muito da Teresa porque ela nos ensina a aquilombar, que é olhar para outra mulher preta que já conseguiu dar um passo depois do meu, para que aquela mulher me dê a mão e me ensine. A gente fala muito sobre, a partir do momento que eu conto a minha história para outras mulheres, de como foi o meu processo. Quando a Hélida fala do cabelo dela, e também para mim foi uma questão muito séria, porque eu sempre estive em espaços, eu passei concurso público assim, muito cedo, eu sempre estive na esfera pública. Então, estar ali naquele lugar porque eu mereci, era ok. Mas enquanto mulher preta, eu tinha que provar 2, 3 vezes mais que eu era competente o bastante para estar naquele lugar. E esse processo, ele é um processo que vem do outro, mas como ele chega para mim, é um processo meu, é como você diz. Eu falo que é um chip que está implantado em mim, que eu não mereço estar nesse lugar. Que o único jeito de eu ter sucesso é se eu casar com alguém que tenha sucesso e vai me levantar. Que eu, como mulher preta, eu sou tipo exportação, que é o meu corpo quem tem que chegar primeiro e não o meu intelecto. E tudo bem se o corpo chegar, mas quando não é um processo consciente, é adoecedor. Então, muitas vezes, a gente se coloca num lugar, e eu percebo muito assim, aquelas expressões. Você é nega dura, você dá conta, nega não chora. Não, a negra que é mãe, né? No meu caso, eu sou a mulher preta e mãe solo. Então, assim, a primeira coisa que me perguntam quando eu chego em qualquer lugar é: cadê o meu filho? Então, esses processos chegam para a gente. Eu entendo que essa mudança é de dentro para fora, mas eu entendo também que esse aquilombamento meu, enquanto profissional, na hora de atender alguém e de levar em consideração essa subjetividade, nosso, enquanto mulheres que estão juntas e que repassam essa história, e nosso, numa sociedade de todas as mulheres, que não é sobre só combater o racismo, mas é ser antirracista, e esse é um compromisso de todos nós. É nesse momento... Até porque nem deveríamos estar discutindo isso, e infelizmente precisamos, Sim. É crime, está na lei. Exato. Penas cada vez mais duras, e ainda é preciso falar sobre isso, porque cada vez mais a gente vê e é uma estrutura é muito triste isso. Eu a repetição dizer que, às vezes, de atos cruéis. E não passa, muitas vezes, pelo pensamento consciente. Passa pelo automático. É muito difícil para nós ter que ficar educando e reeducando pessoas o tempo todo ao nosso redor. Mas não existe outra forma de fazer. A gente sabe também que tem pessoas que não estão mesmo nem aí. Tem gente que realmente tem a informação, mas não sabe o que fazer dela, e tem quem não tem. E muitas vezes esse processo de desconstrução nosso, enquanto mulher preta, passa do: o que eu vou fazer dessa informação? Como os lugares por onde eu passo e sou atendida, e aí eu estou falando do posto de saúde, eu estou falando do CRAS, eu estou falando do CREAS, estou falando da polícia, como esses lugares vão validar esse meu processo? Porque às vezes eu chego toda empolgada para uma vaga de emprego, às vezes eu chego toda empolgada, como acontece muito comigo, chego para dar uma palestra num lugar. Aí falo: gostaria de convidar a psicóloga que ninguém espera que seja eu. Eu já vi várias vezes, quando eu levanto, olho: onde que essa menina vai? Mas hoje como é que você lida com isso? Porque antes você fala: não, isso me doía. Isso me doía. E hoje, quando você vê esse tipo de olhar, como é que você enfrenta? Como é que você devolve? Como é que você processa? Isso valida a minha luta. Né? Se ainda tem gente nesse lugar, o fato de eu levantar do meu lugar já é uma resposta para essa pessoa. E conseguir fazer, porque não é uma briga. Nunca será uma briga. É sempre uma questão de que, se eu posso estar nesse lugar, eu conquistei esse lugar, não há ninguém que vai me tirar dele. Mas até eu chegar nesse lugar, eu sempre falo que nós passamos pelo processo da coragem de chegar. Eu tenho uma cliente que eu gosto muito da história dela, uma mulher potente demais, que quando ela chegou num lugar de ascensão, foi ter um jantar num dos restaurantes mais finos da cidade dela. Quando ela chegou, tinha uma pessoa em situação de rua, e era um homem preto.
ela teve dificuldade para entrar no restaurante. Quando ela olhou para um igual e falou, ele não tem a oportunidade, eu falei, você tem, você merece, e é para que outras pessoas, como ele, como mais um monte de outras pessoas, saibam que também há um lugar no mundo, né? E que a história dele não perpassa pelos mesmos lugares da sua história. A sua é essa de comemorar a sua ascensão neste restaurante. Então, essa coisa do esse lugar não é meu, para mim é o primeiro momento de tratamento que nós precisamos, de eu mereço esse lugar. E a quilombaré, eu acolho a outra, que mostro para a outra que é possível, pelo passinho a mais que eu dei aqui na minha esfera, e a outra deu um outro, e a outra deu um outro. Por isso que é muito importante a gente associar, né? A gente ter pessoas, inclusive, que entrem com recursos mesmo. E quando eu falo de recursos financeiros, para que a gente possa fazer esse trabalho. Porque muitas das vezes, no Dia da Consciência Negra, tem muito movimento, mas aí durante o ano a gente quer capacitar essas mulheres, a gente quer conversar disso com essas mulheres, a gente precisa de espaço. A gente precisa que essas mulheres tenham acesso a um transporte para conseguir. Porque, como eu disse, o recorte específico da população preta tem necessidades que talvez outras mulheres de outros lugares não teriam. Necessidades e espaços onde precisamos avançar nessa luta, até para unir essas mulheres nesse pensamento de mentes assim tão à frente, tão avançadas, que conquistaram seus espaços e querem que tantas outras se beneficiem também dessa coragem, desse aquilombar. Então, Regina, como é que você vê essa história? Como é que a gente pode pensar daqui para frente? Eu imagino, assim como Teresa de Benguela fazia, né? Ela foi a primeira que fez assembleia, né? Nos quilombos, ela fazia assembleia junto com os índios, com as pessoas pretas, todas as pessoas que procuravam. Então, nós precisamos de nos encontrar, nós precisamos de reunir mais mulheres, a gente precisa dessa força. Estar nessa roda de conversa é muito importante, porque eu sei que tem muitas mulheres nos vendo. Então, a gente precisa começar pela educação, pela saúde, esporte, lazer, né? Eu, enquanto mulher preta e com deficiência, imagina quanto que a luta é grande. Então, assim, a gente precisa reconhecer esse lugar, a gente precisa merecer. Eu estou aqui, quando eu chego aqui, brinco com você que eu vou fazer um crachá, porque eu tenho essa liberdade de falar com você, de estar aqui, porque você ser uma pessoa à frente do seu tempo, né? Hoje uma doutora em linguística, né? Então, assim, que pode olhar para a nossa história, conhecer bem a nossa história, nos dar esse momento, e eu mereço estar aqui. Eu mereço estar aqui, todos os programas que eu quiser estar aqui, eu mereço estar aqui. E não só aqui, como no lugar que eu trabalho, no lugar que eu ando, no restaurante, nos lugares que eu frequento. Então, a gente precisa de estar junto. Quando nós estávamos indo, a gente falou, temos objetivos diferentes, mas a nossa luta lá no final, né, ainda vai ser o mesmo caminho, nós vamos lutar pelas mesmas coisas. Então, nós queremos mais mulheres na saúde, na educação, na política, nós queremos aquela Câmara colorida nas próximas eleições, sabe? Nós queremos espaços de fala, lugar que são nossos realmente. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, Ludmila. Nós estamos finalizando, infelizmente, porque aqui o tempo voa, ainda mais com um assunto que instiga, que é importante. Por isso, a gente não tem que terminar essa fala no mês de julho. Eu quero que vocês voltem sempre. É um convite e não precisa avisar, só chegar. Já falei para você, falei para a Kerley hoje, a Regina já sabe desse combinado nosso. Mas fica assim, esse espaço aqui é de vocês, é nosso. Vamos só responder rapidinho aqui. O Gerson pergunta para a Hélida como é que é a questão da mulher negra e as religiões de matriz africana, principalmente numa sociedade como a de Patos de Minas. Então, volta no outro assunto que depois a gente delonga, mas sim, eu acho que é legal falar essa pauta aqui. É importantíssimo, né? Porque fazer movimentos aqui. Sim, com certeza, é muito necessário. Existem muitos aqui em Patos. Então, tá com você essa pauta agora. Precisando de visibilidade. Sim. Beleza, vamos lá. Olha, eu considero a mulher preta de verdade como mantenedora, eu como quilombola que sou, considero a mulher preta mantenedora de muitas tradições, inclusive das religiões de matriz africana. E a gente sabe o quanto o racismo religioso afeta, né? Eu falo racismo religioso porque está dentro da pauta de intolerância religiosa, mas eu falo racismo religioso porque as religiões de matriz africana são, na maioria, a maioria dos praticantes são pessoas pretas. E é quem mais sofre, né, a intolerância religiosa. Então, a gente sabe o quanto essas mulheres, à frente das religiões de matriz africana, sofrem, né, pela intolerância, pelo racismo, e o quanto elas sofrem para manter de pé essa tradição, essa religiosidade, né, que atravessou o Atlântico, que passou por toda essa história de sofrimento. E os quintais, os terreiros, como a gente chama, é um hospital.
um consultório de terapia, sabe? Porque essas mulheres, essas mães de santos, como a gente chama, né, as iasas, elas estão à frente dessas religiões e elas acolhem pessoas que são marginalizadas, né? Elas curam de feridas físicas e espirituais e sentimentais, elas aconselham. Então, assim, essas mulheres pretas que estão à frente das religiões mais africanas, elas sofrem muito com essa mazela, né, da intolerância religiosa, da falta de atenção, de políticas públicas, né, para essas casas. Então, assim, é uma situação. A pauta da mulher negra é muito extensa. Vamos falar de intolerância religiosa aqui com vocês, sério. Então, para vocês me colocarem em contato para a gente construir essa pauta juntos. Vamos sim, com certeza. E outros tantos assuntos que a gente precisa de trazer e levar para que as pessoas não ignorem, com certeza, mas percebam. Quero agradecer muito. Vocês não têm noção tanto de elogio a vocês aqui que nós tivemos. Que bom. Que bom. Ótimo. Fiquei muito feliz. 3 mulheres brilhantes que inspirem mais mulheres e que tantas outras mulheres que queiram estar aqui comigo se sintam à vontade, convidadas. Só me chamar para estar aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você, toda a equipe, pelo espaço mais uma vez, né? E vamos juntas. Bora lá. Vamos sim. Deixa eu entregar. A gente agradece e vou levantar porque eu trouxe um mimo para a Ludmila, né? Não, pensa, gente, eu que ganho presente, elas que precisariam ganhar todos os presentes. A Ludmila, ela terminou o doutorado, a gente sabe o tanto que é sofrido estudar, né? E por isso, Ludmila, pela sua capacidade, a sua inteligência, a sua disposição, né, a disposição da energia, o título de doutorado é só seu. Ninguém vai ficar olhando ele, não vai ficar nada, mas o seu conhecimento vai mudar a vida de muita gente. Assim, esse espaço que você oferece para a gente, então, eu te ofereci as minhas orações, rezei por você durante todo o tempo, mas eu queria alegrar a sua noite com essas flores, tá bom? Ai, já me deixou feliz só com as palavras aqui, que eu já vou derreter, vou segurar aqui para não estragar tudo. Obrigada, minha linda. Eu sei que sua torcida foi grande e, como a gente estava falando, e eu falo sempre, é uma questão muito nossa, né? De você ir à frente, de você, sabe, se sentir capaz. Eu escrevi muito assim, do que a gente via como impossível, na verdade é possível. Qual é o obstáculo que você colocou, que você não consegue remover para chegar onde você quer? E só você sabe, né? Assim, tudo que você atravessou para poder conseguir pegar aquele título. Mas o que você vai fazer de diferença na vida das pessoas vai valer muito a pena, tá? Então, parabéns, tá bom? Obrigada, parabéns para vocês também. Obrigada, parabéns. Eu vou para o intervalo, porque agora tem que me recompor aqui. Muito feliz com essa homenagem de vocês também. Nós vamos então para o intervalo, já a gente volta com mais Espaço Feminino, fique aí. Gentilina, vamos falar agora de cuidados de cabelo, de transformação, para quem quer, sabe, fazer aquelas mechas lindas, de repente a pessoa vê aquela foto, vê aquela inspiração, vê aquela pessoa e fala, nossa, eu quero meu cabelo desse jeito. Mas o que nós devemos pensar antes, numa pré-química, os cuidados pós e também quais são as inspirações? O que está em alta, se é que podemos dizer assim? Para isso eu convidei o cabeleireiro, maquiador, que está sempre comigo às quartas-feiras, me produzindo também, Samuel Melo. Como vai, Samu? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ludmila. Boa noite, pessoal de casa também. É um prazer mais uma vez estar aqui. Prazer é meu. E a Érica vem daqui a pouco falar aí dessa mudança que ela fez. Tá joia, Érica? Tudo bem? Ô, Samu, então, antes da gente mostrar assim, essa é um tom legal que está usando, é uma técnica que fica interessante, o que a gente tem que pensar antes de fazer uma escolha, antes de fazer uma mecha, quais são esses cuidados pré? Ou a pessoa pode, eu quero meu cabelo escuro, eu quero ficar igual o da Érica, já posso fazer numa química assim de cara? Nunca, Lud. A primeira coisa que eu falo para os clientes é sempre fazer primeiramente uma avaliação. Essa avaliação, a gente não tem curso no salão, é justamente para a gente poder conhecer o cabelo da cliente, conhecer a técnica que vai ser trabalhada, qual o gosto da cliente, qual a imagem que ela vê para si numa descoloração e também a gente poder aplicar um pouco de visagismo, um pouco de conhecimento que a gente tem em relação ao tom de pele, trabalho da cliente, ver o que combina e se o cabelo tem essa resistência através do teste de mecha para poder fazer esse clareamento. E aí, por exemplo, eu faço um teste de mecha, a gente
tem até umas imagens aí para mostrar esse teste. Faço o teste, eu não passei nesse teste. Isso quer dizer que eu não posso fazer química de jeito nenhum? Ou tem alguma coisa que eu faça que depois pode ser que eu consiga deixar o cabelo na cor que eu quero? Muitos clientes chegam com testes de mechas já feito e às vezes falam assim, nossa, Samuel, a pessoa falou que não tem como fazer nada no meu cabelo. Na verdade, nós vamos introduzir, Ludmila, é um protocolo, é um cuidado. Se eu falo para minha cliente que não tem possibilidade alguma, o que eu estou dando de esperança para ela para poder trazer essa transformação e, consequentemente, a gente trabalhar com a autoestima dela? Né? Então, o que nós vamos fazer é a injeção de um protocolo. A gente vai fazer uma análise do que esse cabelo vem sofrendo, como que ele está e o que eu posso fazer para poder, posteriormente, fazer um clareamento. Esse processo normalmente demora para a recuperação desse fio, desse protocolo? Normalmente demora um pouquinho. Por quê? A gente faz um protocolo para a gente poder sanar as necessidades maiores que esse cabelo tem e logo depois, em seguida, que a gente vai fazer um novo teste de mecha para a gente poder ver se esse cabelo realmente aceitou o tratamento e tem resistência. Mas não adianta cuidar no salão e não cuidar em casa. Então, eu sempre faço a indicação de manter um cronograma de cuidados para casa para poder ter uma resistência posterior para fazer um clareamento. Um tratamento, 2, nunca vai sanar uma sensibilidade do cabelo para poder fazer uma química já. E é tão importante fazer esse teste de mecha porque às vezes você faz uma intervenção imediata, a dor de cabeça vai ser gigante. Quais são os problemas que podem ocorrer? Nossa, Lud, tem tantos problemas. Hoje mesmo eu fiz uma mecha teste no cliente. Também eu não tenho química nenhuma, eu fiz 2 a 3 anos a última vez que eu fiz. Quando eu olhava o comprimento do cabelo, realmente baixo. Para 3 anos não vai ter química alguma. A raiz dela estava brilhosa, o cabelo sedoso. Quando eu coloquei a mecha teste, o cabelo emborrachou no meio. Perguntei, o que você utiliza? Ela falou assim, usei uma progressiva de chuveiro. Quando a gente vai olhar a base desse tipo de produto, o que ele tem na verdade? Uma quantidade muito grande de aminoácido ou de amônia. Compra lá, vê uma coisa na internet, compra. Na certa é uma composição. Na certa é uma incompatibilidade de clareamento e justamente vai ter ou mancha na descoloração ou uma sensibilidade. Aquela foto que mostrou antes no VT é, por exemplo, um caso de um cabelo que tem a raiz natural e tem um alisamento no comprimento. Então já tem a divisa lá, justamente na divisa de químicas. Temos aí a foto na tela que você chamou atenção. Agora, por exemplo, qual que é o intervalo para um cabelo que sente mais o processo químico? Tem um intervalo assim que é recomendado entre as químicas? Comumente, antes a gente tinha procedimentos que eram feitos, tipo assim, trimestralmente, de 4 em 4 meses. Hoje em dia, indicou a transformação de cor de 6 em 6 meses e, às vezes, algum tipo de retoque para poder fazer uma manutenção de um cabelo. Mas, por exemplo, em intervenções no sentido de cabelos que fazem outras químicas, no caso, o alisamento, selagem, botox, enfim, seja ele de aminoácido ou de formol, o ideal é um intervalo de pelo menos 15 dias. Para te retirar aquele excesso de produto, né, aquele efeito de alisamento em si e poder fazer um novo clareamento em cima. Ô Samu, e para quem tem cabelo branco, quando a gente fala, né, de mechas, como é que é o cuidado? Porque a pessoa vai com mais frequência ao salão, não dá para ter tanto intervalo aí entre algum processo químico. Como que é? Quais são os cuidados que devem ter aí? Eu busco sempre, hoje em dia, trabalhar com a camuflagem do branco ao invés da cobertura total. Para a gente não ter aquela raiz de cor chapada e necessariamente quando crescer uma raiz, eu ter que correr e retocar o branco ou senão eu ter que correr e retocar a mecha. Muitas pessoas disfarçavam o branco com a mecha. Chega um certo momento que não tem como a gente fazer isso mais. Então, hoje eu trabalho com a camuflagem, com o tonalizante, mas a cliente que ela quer ser loira e tem quantidade de branco, o que tem que fazer? Retoque periódico de mecha, de 40, 30, 20 dias, dependendo do caso, e as mechas eu recomendo ainda 2 a 3 vezes ao ano no máximo, para manter a integridade do comprimento do cabelo. Na sequência, a gente vai mostrar alguns cabelos e aí o Samu vai analisar a questão de resultados, de texturas, de transformação, por isso que a Érica está aqui também para falar de mudança. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mechas, resultados, cuidados para transformar o visual. Samu, a gente vai mostrar até algumas fotos com alguns cabelos de diferentes tonalidades que você fez. Aí a Érica está aí, ó, toda loira e poderosa. Mas como que você escolhe a tonalidade? A partir do gosto, né, da cliente e aí até onde chegar? Como é que você faz tudo isso e até onde também isso é tendência ou não?
Eu sempre busco o cliente da avaliação, escutar o que o cliente traz de informação. Aí o que eu vou observar? A questão de fundo de pele da cliente em relação à técnica que ela trouxe. A questão de fundo de cabelo, se combina ou não. Por exemplo, as morenas, a gente tem uma tendência a colocar cores mais quentes para poder aquecer um pouco mais a pele. Mas nem toda morena, ela tem que ter uma cor quente para aquecer. E nem pessoa de pele clara tem que ter o cabelo loiro. A gente pode ver por aquelas fotos ali. São pessoas que às vezes têm a pele clara, mas a gente coloca uma cor quente. Por quê? O que a gente vai observar? O fundo de tom de pele, se é mais amarelado, mais rosado. Concorda comigo? Tem o fundo de pele amarelado. Eu vou colocar um tom de mecha também amarelado? Vai ficar uma coisa, né, sem continuidade, sem emoção. Não vai trazer aquela sensação de pele mais corada, de viçosidade para o cliente. Então, a gente vai equilibrar nesse sentido. Observar fundo de pele e basear também na mecha teste. Às vezes eu conversei com a cliente que tudo aquilo ali combina para ela e no final, às vezes, a mecha teste não passou. Então, o que a gente vai fazer? A gente guarda essa conversa e vai começar com os cuidados para o cabelo da cliente. Cabelos maravilhosos aqueles todos lá, diferentes. Muito obrigada. Opções ali, técnicas também. E ali deu para perceber que são cabelos saudáveis, ou seja, quem precisou passou por cuidados e que devem continuar em casa, como você disse. Essa possibilidade de ir ao salão hoje com todos os produtos que tem à disposição deve ser feito, ou com o tratamento em casa, com as possibilidades em casa, não precisa mais fazer tratamento em salão? Com a informação e acesso com o produto que tenha qualidade, desde que ela seja comprometida com os cuidados, com certeza é possível um cliente que cuida do cabelo em casa, ele ter resistência, nós fazemos clareamento. Essa questão de a gente ficar obrigado a ir no salão de beleza e cuidar só no salão de beleza, isso é ultrapassado, porque cliente, muitas vezes, elas sabem até mesmo mais que os profissionais, principalmente quando não há uma atualização profissional. Então, o cliente, ele chega dando uma aula. Quando você vai ver, a cliente usa na casa dela o mesmo produto que você às vezes usa no salão, ou produtos até mais famosos, mais conhecidos. Então, a gente tem que ter a cabeça aberta e entender que, por mais que o cabelo da cliente, ele possa apresentar alguma necessidade ou não, nós temos que ter a cabeça aberta em educar a cliente, cuidar do cabelo no salão quando necessário e a cliente fazer manutenção em casa. Vamos falar de transformação. Ali a gente viu mechas, viu a Érica ali, mas a Érica, até chegar à cor que está, foi um processo. Por que mudar? A gente tem uma foto da Érica antes. Por que mudar, Érica? Como é que foi esse processo? Então, eu sempre tive muita vontade, né, de ter o cabelo loiro. E eu sempre acompanhava as mechas que o Samuel fazia, né, os cabelos que ele fazia, e tinha essa vontade. Mas eu tinha muito medo de danificar meu cabelo, de ser muito difícil de cuidar. Então, um dia eu falei, hoje eu quero mudar. E fiz a primeira vez as mechas. E depois disso foi um caminho sem fim. Quando você olha aquela ali, nem reconhece que é a Érica... Não reconheço. De alguns anos atrás. Não, e eu ainda falo com o Samuel, não sei viver sem mechas mais. E seu cabelo, depois de você ter clareado tanto, continua saudável? Como é que você faz? O Samuel te passa os cuidados e aí dá para levar tranquilo? Continua saudável. Isso é muito importante também, né? Ter sempre a orientação de um bom profissional, como o Samuel, eu sempre tenho muita confiança, né? Porque ele faz o teste de mecha antes, ele sempre passa os cuidados que a gente tem que ter em casa. Então, isso também é muito importante para ter um cabelo saudável. Samuel, quais as técnicas que você aplicou na Érica? Só para a gente visualizar isso. A Érica gosta de quebrar a sensação de raiz escura, tanto que algumas vezes eu ponho ela até de castigo, porque às vezes ela quer clarear, e a gente tem necessidade de dar uma descansada também nesse cabelo, até mesmo porque a mecha tem que ser um pouco mais espaçada de tempo. A gente trabalhou o contorno no cabelo da Érica, que é essa frente mais iluminada, trabalhou a profundidade de raiz sem colocar muita quantidade de mecha na raiz, mas ao mesmo tempo fez o contraste pra gente ver. Fez o contraste frontal, que a gente consegue observar, que é essa mecha mais iluminada na frente, e na parte de trás a gente diminui a quantidade. Cria essa sensação de projeção para o cabelo da cliente e mantém também o cabelo mais saudável, mais fácil também de fazer os retoques. A gente tem algumas imagens aí de pessoas também que decidiram transformar o visual como a Érica, do escuro para o claro. Sim, essa cliente, a Bruna, inclusive ela gostava de mecha bem clarinha, ficou quase 3 anos sem fazer. As mechinhas dela, ao final, estavam bem pertinho da raiz. E, igual eu comentei, pessoas de pele clara, principalmente com olho claro, tem mania de fazer muita mecha clara. Nela, nós trabalhamos um tom mais douradinho. E já a Dai era uma cliente que não queria mexer de jeito nenhum a cor do cabelo. Ela tinha um cabelo extremamente escuro, com coloração escura, e nós viemos clareando o cabelo dela. Essa cliente é o caso de uma morena iluminada, que ela chegou com muita mecha, e o que ela tinha, na verdade, não era morena iluminado, era técnica de mecha muito marcada, com muita quantidade. Fizemos a reversão e a transformação dela ficou assim, trazendo mais suavidade. O Samuel ali, a
ali a gente percebe assim que não é só do claro. Você acabou de mostrar uma que estava mais claro, que veio para o escuro, mas principalmente o quanto que valoriza a pele, valoriza a mulher. A Adriana pode passar as imagens para a gente visualizar isso melhor. Sim, é uma busca por respeitar o contraste de pele, fundo de pele, cores que realçam, cores que diminuem a sensação de olheira. Olha pra você ver na primeira foto, tanto que por baixo ela está mais pesada. caído. E no segundo, por mais que ela esteja maquiada, mas a gente tem uma pele mais iluminada. A gente pode ver até pelo colo dela. A Dai também é um caso de cabelo muito escuro, pesava muito, porque ela tem a pele bem clarinha. E o iluminado em tom de avelã caiu super bem pra ela. Essa cliente estava com raiz muito escura, muita quantidade de mecha no comprimento, e depois da transformação a gente teve mais uma sensação de degradê para esse cabelo. Ô Samu, como é que a pessoa que chega na cadeira e como é que você orienta para ela visualizar o resultado? Por exemplo, né, Érica, nossa, eu acho que você vai ficar linda, iluminada, loira, mas como é que a pessoa consegue se imaginar numa transformação? Como é que isso é passado para ela, para que ela também goste desse resultado? Vejo primeiramente as referências de como a cliente se vê, como ela se vê. Nossa, aquele cabelo claro eu acho que combina comigo. Então, eu vejo as referências dela, tento criar, dentro da referência dela, coisas que mostrem que combina ou não com ela, de acordo com o tom de pele, de acordo com a quantidade, de acordo com o modo de vida e o modo de cuidado que ela já me contou que tem ou não, né? Porque eu falo, olha, nesse caso aqui seu cabelo vai sensibilizar, muito claro, muita quantidade de mecha, vai ficar um pouco mais difícil de cuidar. E também uma questão que eu falo muito, quantidade e cor são coisas diferentes. Você pode gostar de uma mecha douradinha e muita quantidade pode te valorizar, Lud, mas se for muita quantidade pode te valorizar, e se for pouca, às vezes não dá efeito algum. É o seu caso, que você gosta de pouca quantidade, preservação de fundo. Eu chego lá assim, eu quero só 4 mechas. Ele falou, não, 4 não vai dar certo. Vai ficar igual um gambá. uma aqui. Lembra quando usou... não, você era... acho que nem nascido, assim. Aquela mecha parecendo a vampira do X-Men. Você lembra aquilo? Não, você já viu. Já vi, uma sim. época que eu coloquei até alguns faixas. cabelos que têm essa técnica de contorno, que quando não bem executada, a gente tem uma questão de marcação muito grande. E quando a cliente movimenta o cabelo, a gente vê que não estava tão legal assim. Porque o ideal é que a gente tenha um efeito esfumadinho na raiz para disfarçar essa raiz. E você preserve a profundidade. Porque se realmente colocar a mecha bem colada na raiz, fizer uma alteração de fundo, para algumas clientes não vão combinar muito bem. Então, ou seja, é caso a caso mesmo, é de teste, é de análise do que vai ficar legal, colorimetria e por aí mais, para chegar nesse resultado que vai ficar e vai valorizar essa mulher. Com certeza, principalmente uma busca por respeito do que o cliente quer ou não. Mas a gente tem que pontuar, isso pode também ou não, se o cabelo aguenta ou não. Beijo, Antônia! E para todo mundo que está participando, eu vi que está lotado de gente aqui. Adriana, a gente vai sortear aí na tela para a gente ir embora, que ela está mandando eu ir embora já. Eu sei, já estou indo embora. Gente, olha que lindo ficou a decoração hoje. Nádia, obrigada pela decoração. O Samu me produziu hoje, sempre. Quem quiser fazer o agendamento, Avenida Brasil. 1072, juntamente ao Instituto Novo Estilo. Bem em frente ao RT, não tem erro. Qualquer coisa, busca lá na rede social também. E o telefone para contato, o WhatsApp, 99771-2030. Adriana. Pronto, então ela falou, escolhe aqui 2 pessoas. Eu vou sortear um presente da Nath Laher, Patos de Minas, e Sim. do Samuel, da equipe do Samuel. Coloca o dedo aqui, porque a Adriana falou assim, sorteia por aí e tal. Quem é que saiu? Esse aqui é do Samu, então. Parabenizou o programa, ótima reflexão, sugestões. A Marilene, do 99667, final 81. Mais uma pessoa, Samu, passa o dedo aí, fica à vontade. Porque aí... Qual? Aqui? Deixa eu ver. Esse aqui é do Bubble Mix, vai para Silane. Tá uma foto linda com o cachorrinho, ó. Do 99144, final 41. Adoro o bicho. Samu, você não demora a vir, não? Porque é sempre muito legal a gente falar de cuidados. E é sempre corrido também. Não, sempre mas... Olha lá, vou nem falar o que aconteceu. Vou te esperar aqui, tá bom? Certeza, muito obrigada, Ludmila, pela oportunidade, pela localidade. Cortes? Vamos sim, vamos falar. Podemos falar sobre tendências. É igual você comentou, sobre tendências, o que combina ou não. Nós estamos vendo um momento assim, muito fluido de questão de combinações. Então, o que combina é o que você gosta com o visual, com um olhar profissional, para a gente poder agregar cada vez mais seu visual. Então, vamos entender isso, a gente mostra alguns exemplos aqui. Com certeza. Combinado.
Muito obrigada a todos que participaram nesta quarta-feira do nosso programa Espaço Feminino. Muita gratidão mesmo. E a gente termina, mas na quarta que vem a gente volta com muito mais. Beijo no seu coração, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.